certo? E entendo quando as pessoas também reagem a algum tipo de defesa, mas faz parte do processo democrático. A gente está com a Vanessa ao vivo e está também com um advogado que defende o Francisco. O Francisco, Vanessa, que no curso da investigação do processo confessa o crime. Que tipo de novidade que o advogado trará para o júri? Será que ele vai sustentar uma coautoria do crime pela mãe? É isso mesmo, Vanessa? Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Paraíba na noite desta segunda-feira. Como vocês acompanharam há pouco, o repórter Oscar Xavier com a mãe da menina Júlia dos Anjos, de 12 anos, que foi encontrada morta em um poço na região de Gramame, aqui em João Pessoa. E aqui do lado de cá, a gente vai conversar daqui a pouco com o advogado de defesa de Francisco Lopes de Albuquerque. Eu vou pedir licença para ler parte do texto do processo que me foi fornecido pela nossa produção, para a gente entender qual é a situação legal, judicial, que Francisco deve enfrentar. De acordo com o texto do processo, repito, Francisco Lopes de Albuquerque responde pelas sanções do artigo 121, que tipifica o homicídio. Parágrafo 2º, incisos 1º, por motivo torpe, que significa vergonhoso, sem justificativa. 3º, com emprego de asfixia, enforcamento. 4º, mediante recurso que impossibilitou a defesa da ofendida por ser considerável vulnerável, uma criança de 12 anos. 5º, para assegurar a impunidade de outro crime. E 6º, contra a mulher por razões do sexo feminino. Artigo 211, também ocultação de cadáver. 217-A, estupro de vulnerável. Todas essas circunstâncias de acordo com o texto legal do processo que acompanha essa situação. Há pouco, como você bem chamou, existiu uma fala de um promotor de justiça dizendo que, mediante essa situação e acontecendo também o júri amanhã, que a gente vai seguir acompanhando, o advogado de defesa pode apresentar novidades sobre o caso. Então, vou pedir licença para a gente vir conversar agora com o Daniel Alisson, que acompanha o caso. Num primeiro momento, o Francisco chega a confessar o crime, por qualquer motivo que seja, mas agora a gente acompanha justamente para saber se existirá uma atualização nessa situação. Ele deixaria de ser réu, confesso. Qual seria essa novidade no caso? Boa noite, Daniel. Boa noite a todos, boa noite, Fábio. Mais uma vez agradeço a oportunidade, Vanessa. Em relação ao crime, o único crime que realmente Francisco confessa é apenas a ocultação de cadáver. Em relação ao estupro e a questão do homicídio, ele nega hoje e possivelmente vai revelar tudo amanhã, em plenário. Certo. Como o Fábio bem adiantou, é nosso papel acompanhar os dois lados da situação. O advogado nos trouxe que a atualização seria essa, simplificadamente. E, além disso, vou pedir licença para o senhor retomar qual é o lado da defesa de Francisco nesse momento, o que é que vocês alegam dentro do processo. Não, o que nós alegamos dentro do processo é que ele confirma a ocultação de cadáver, diz que fez isso em conjunto com outra pessoa, certo? Ele não confirma os abusos sexuais, até porque os exames do IPC, o PSA, ele deu negado, né? Foi negativo, não foi inconcluso, foi negativo o PSA, está acostado aos laudos, que foi a presença de material genético masculino na vagina e no ânus da vítima, e isso foi totalmente descartado porque o exame ele é negativo, ele não é inconcluso. E em relação ao homicídio e às qualificadoras, ele nega o homicídio e possivelmente vai revelar tudo amanhã em plenário. O senhor fala sobre coparticipação. Existe uma discussão que vem rondando aí essa situação do caso de Francisco, que inclusive foi levantada lá na conversa que o repórter Oscar Xavier teve com a mãe de Júlia, a mãe da vítima, que foi encontrada morta, uma menina de apenas 12 anos, no ano de 2022, para quem está começando a acompanhar esse caso agora, de que existiria uma possível participação da mãe da vítima. O senhor, quando fala sobre coautoria de crime, qual é a outra pessoa relacionada a esse crime que o senhor levantaria? Por questões de estratégia de defesa, eu não posso revelar, até porque
Francisco em nenhum momento publicamente revelou o nome dessa pessoa. Então, antes que ele possa falar e eu possa ratificar, eu preciso aguardar o primeiro pronunciamento dele. Contudo, o que ele me disse foi que é praticamente impossível ele ter matado uma menina de 12 anos de idade, de 60 quilos, ter retirado o corpo dela de dentro de casa, aonde a mãe dormia normalmente, no outro na sala. E nós não estamos falando de um apartamento no altiplano de 1.500 metros quadrados, estamos falando de um cubículo de 30, 40 metros quadrados. Numa madrugada, onde o silêncio possivelmente era total, e aí ele informou que fez isso em conjunto com outra pessoa. Ok, muito obrigada, Daniel. A gente acaba de escutar, então, o lado da defesa de Francisco Lopes, que informa que mais detalhes só podem ser dados após o pronunciamento oficial de Francisco nesse júri, que acontece amanhã, terça-feira, a partir das 9 horas. Pois não, Fábio? Ô, Vanessa, pode ficar mais um pouquinho aí? Pode deixar em quadro o doutor Daniel? Eu não sei se o doutor Daniel consegue me escutar pela televisão, se ele tem o áudio do Cidade Alerta nesse momento. Ele consegue me escutar, doutor? Sim, eu quero fazer uma pergunta para o doutor. A gente tem um retorno que está com um pouco de delay, naturalmente, por conta do ponto que a gente está, mas pode ficar à vontade para fazer a pergunta. Se for o caso, eu transcrevo para ele, Fábio. Tá. Pedir para o nosso cinegrafista deixar o doutor Daniel também em quadro. Doutor Daniel, primeiro, boa noite. Obrigado por sua participação aqui no nosso Cidade Alerta. Eu dizia antes, introduzindo a pergunta, que acho justo demais, penso que é justo demais um advogado de defesa, no curso de um processo, estar habilitado para fazer a defesa, porque isso é dentro de um processo legal de um país democrático, o direito à ampla defesa. O senhor está devidamente qualificado para fazer essa defesa. Queria entender alguns pontos aqui, doutor. Por exemplo, o seu cliente também diz, certo, que na ocultação de cadáver ele também teve alguma ajuda em levar o corpo até aquele local, em descartar aquele corpo até aquela cisterna. Ele também teve ajuda. A pessoa que possivelmente o senhor citará amanhã no tribunal do júri como coautora também teria ajudado a ocultar o cadáver, doutor? Então, Daniel, para a gente prosseguir, o que o Fábio passa primeiro, ele relembra da boa noite, as felicitações, relembra a importância da ampla defesa, de que todos os lados tenham defesa democraticamente no regime brasileiro, e ele levanta uma questão. Existiu participação dentro da ocultação de cadáver da menina Júlia, do seu cliente, no caso do Francisco, junto a outra pessoa? Qual seria essa outra pessoa, se sim, e se ele confirma essa participação na ocultação de cadáver? Eu não entendi bem a pergunta, mas vamos lá, Fábio. Sim, ele confirma a participação na ocultação de cadáver e nega a participação no homicídio. Neste caso, para que fique bem claro, para quem está em casa entender, os pais de família, mães de família que acompanham o Cidade Alerta, ele confirma na ocultação de cadáver, mas dentro daquelas citações que a gente fez de estupro de vulnerável, violentação à menina, a questão do homicídio qualificado ali, ele se ausenta dessas responsabilidades? Exatamente, ele não confirma isso, independente do que ele falou em audiência de custódia 2 anos atrás. Isso precisava ser ratificado em juízo na audiência de instrução e julgamento. E na audiência de instrução e julgamento ele ficou em silêncio. A Justiça vai escutar pela primeira vez as palavras de Francisco amanhã. Ok, muito obrigada, Daniel. A gente acaba de conversar com o advogado de defesa de Francisco Lopes, que é o homem acusado, que até então seria réu, confesso, mas ele acaba de alegar que deixa de ter confessado esse crime e não confirma as 3 situações pelas quais ele deve responder ou não após o júri popular de amanhã. Fábio, outras atualizações e imagino que o acompanhamento à família também continua sendo feitas aqui no Cidade Alerta, na programação da TV Correio, como sempre. Obrigado, Vanessa. Obrigado também, doutor Daniel, pela participação. A minha dúvida é simplesmente se ele ocultou o cadáver sozinho, certo? Ele confessa que ocultou, mas se tinha outra pessoa
para carregar o corpo, se ele levou o corpo da menina sozinho e jogou ali naquela cisterna. A gente continua acompanhando o caso não acaba aqui e vamos trazer mais detalhes para você.